como que a gente consegue mensurar quando a pessoa atingiu a sua essência, o seu network e a sua gestão, ampliando bastante, né, a sua especialidade ou a sua essência na área que ela se propôs? Como você de fora, agora o analítico, Tá, né, vê essa assim, não, realmente bateu, foi placar, foi gol, marcou legal. gol. Eu acredito que os lugares que você está, Hum, entende? Quais são os lugares que você começa a frequentar? Os convites que você recebe para de repente cobrir algo, uhum, os lugares que você tem acesso, como o seu nome abre portas para outras pessoas, como as pessoas querem e fazem questão que você esteja naquele lugar, entende? Então, se nós pegarmos hoje, qualquer segmento, né? Então, vamos pegar no meu segmento, que são, congressos, simpósios, palestras, né? uhum, Então, eu recebo bastante convite para estar palestrando, estar em conferências, entende? Então, eu vejo que um atleta, ele estar, vai ter inauguração de chamaram ele, chamaram o outro. Mesmo aquele que está começando, ele foi convidado a estar lá, então é aquele lance da essência. Por quê? Porque se ele quer se misturar com aquelas pessoas, aquele é um ambiente para ele estar. Tanto aqui quanto aqui. com certeza. Entende? Uhum, Então eu posso dizer e posso falar assim: aonde é o. Ah, ele chegou. Né? Eu mensuro pela capacidade de impactar vidas. não somente pelo retorno financeiro, Financeiro, não. A porque capacidade é o que todo mundo tem a primeira ideia, né? Fala assim, ah, tá ganhando muito dinheiro, financeiro então tá vem dando certo. depois. É consequência. Eu vejo como consequência por quê? Porque muitas vezes nós somos usados por Hum, Deus de uma forma extraordinária. Eu, todas as vezes que eu vou para qualquer lugar, eu peço para que Deus use aquilo que Ele colocou em mim. Porque eu não acredito que eu seja somente um professor no curso de medicina. uhum, Entende? Eu já intervi em muitas coisas dentro daquela faculdade que você não pode imaginar. De uma conversa com uma pessoa, uhum, de algo que a pessoa estava querendo desenvolver e fazer, e que aquela conversa foi para segurar ela ali, entende? Então eu vejo que nós somos utilizados de alguma forma, alguns pelo corpo, pode tirar, eu acredito que essa área que você está penetrada muito fortemente é uma área que tira pessoas, resgata pais de família, mães de família, uhum. adolescentes, jovens, assim, de uma forma extraordinária. Deus, ele pode usar com certeza o corpo de uma pessoa para influenciar uma multidão. Assim como Deus pode usar a minha boca para poder influenciar muitas pessoas, Uhum. entende? Então eu vejo que a capacidade que eu tenho, os feedbacks que a gente recebe, né, isso seja um balizador muito grande. Baliza de uma forma extraordinária. A questão do sucesso. É, eu não vejo que seja o dinheiro somente. O dinheiro ele vem como consequência, Uhum. entende? O dinheiro ele vem como uma consequência. Mas eu acredito que o quanto você agrega na vida das outras pessoas, ele impacta muito mais. Porque tem muitas pessoas. Que leva para o resto da vida, né? É uma marca que você deixa na pessoa que, sei lá, daqui a 10 anos a pessoa vai olhar para trás porque Laércio me falou aquilo, eu Eu, tive esse post, despertar. eu postei esses dias um story, eu Hum, recebo vários feedbacks legais, mas uhum, esse foi muito legal, porque a menina falou o seguinte: professor, preciso te falar. Eu postei esses dias no story: professor, preciso te falar. Eu estava numa reunião, seu nome foi citado na reunião lá, e eu peguei e falei assim: Laércio Neves, ele foi meu professor. uhum, Inclusive foi na Uninove, mas há muitos anos atrás, né? uhum. E ela falou assim: eu fiquei muito feliz. Nossa, professor, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque eu fui orientada por você. Então, da mesma forma, quando um atleta ele ouve que aquela disciplina que ele teve de se preparar, de perder peso para poder de repente chegar e ter o peso, né? E ele Uhum. fazer ali uma exibição bacana e ter outras pessoas que estavam pensando em tantas coisas e que falaram: não, eu quero fazer igual ele. Aí a pessoa chega e conta. Se eu contar da onde eu, por que eu entendo de gestão, por exemplo, por que eu falo de gestão, Hum. eu tinha barraca na feira.
Que legal. A minha mãe com 5 anos de idade, eu tinha 5 anos, minha mãe ela era cabeleireira. Uhum. E eu acompanhava a minha mãe e eu ficava varrendo o salão para ela. E aí quando as pessoas iam pagar, minha mãe falava o quê? Paga para ele. Você que cuidava do Aí eu dinheiro. começava a mexer com dinheiro, 5, 6 anos. Quando eu completei 10 anos, minha mãe montou um mercado, uma mercearia e bomboniere. Uhum. Só que com 12, 13 anos, a forma com que minha mãe tratava os funcionários não era legal, eu não curtia. E aí eu comecei a tratar diferente. E aí, para eu tratar diferente, o que eu fiz? Eu Você montei tinha uma. que bater de frente com a gestão da sua mãe. E aí, o que eu fazia? Eu não batia tanto de frente com a gestão da minha mãe, mas eu chegava nos funcionários e eu ouvia o seguinte: eu vou fazer, mas é por você, não pela sua mãe. Aí fica difícil. Entende? Eu comecei a ver o seguinte: nossa, as pessoas estão fazendo por mim, não por ela, mas tudo bem. E aí eu montei minha barraca na feira. Porque a minha ideia era: eu quero sair daqui, não quero ficar só com a minha mãe. Uhum. E aí, na frente do nosso comércio, que foi em São Mateus, Jardim Tietê, na zona leste de São Paulo, na frente do nosso comércio, minha mãe tinha um mercado aqui, uma mulher saiu com a papelaria dela lá e ficou vago o salão. Falei, mãe, olha isso, 15 anos. Mãe, se alguém montar um comércio lá, vai ser nosso concorrente. E a gente pode perder, então eu vou montar lá. E aí eu vou ser seu concorrente. Mas o dinheiro veio para uma casa só, né? Tudo para o mesmo lugar. É. Então, eu vou pensar, com 10 anos eu já trabalhava com negócio, com dinheiro, já entendi o que era gerenciar dinheiro. Uhum. 15 anos com barraca na feira, tendo um funcionário. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha meu mercado, minha mãe o mercado dela. Eu fazia a faculdade e quem pagava a faculdade era meu mercado. Eu tinha um mercado com muitos funcionários. E quando eu terminei a faculdade, e o que me fez entrar na faculdade de enfermagem, sabe o que foi? O quê? Uma técnica de enfermagem, num domingo, chegou toda de branco no comércio, eu estava dentro do mercado, eu olhei para ela e falei assim, o que você faz? Não sei se era Cida o nome dela. O que você faz, Cida? Ela falou assim, eu sou técnica de enfermagem. Eu falei, ah, legal. Falei, o que precisa fazer para ser diretor do hospital? Você já queria meter a banca. Gestão. Uhum. Gestão, olhando. Uhum. Ela falou, sabe o quê? Você precisa fazer enfermagem padrão. Que antigamente falava enfermeiro padrão. Aí eu falei, enfermagem padrão, o que é isso? Fazer uma faculdade. Eu falei, ah, entendi. Então vou fazer. Quando eu estava na escola, no terceiro colegial na época, a Uninove, a Unip e a Embi Morumbi foram lá para dar um vestibular solidário. Quem quiser fazer o vestibular não vai pagar e a universidade ainda traz um ônibus para levar vocês. Falei, legal. Eu fui, fiz na Uninove, na Unip e na Embi Morumbi. Fui reprovado na Embi Morumbi, passei na Unip e na Uninove. Quando eu fui ver lá na Uninove se o meu nome estava lá meu nome, liguei para minha mãe, só que tinha que fazer a matrícula no dia. Eu formei na Uninove. Você ainda era menor? Eu formei, eu tinha 20, eu formei Você no ano entrou com 2003. 17? Não, formei 17, 18, 19, 20, 21. Eu entrei com 18 anos na faculdade, 18 para 19 anos. Aí você ligou para sua mãe e falou assim, falei, mãe, tem que fazer a matrícula agora tal. Ela falou assim, então vem aqui pegar o dinheiro pra você voltar e fazer a matrícula. Uhum. Voltei no comércio, lá no Jardim Tietê. Eu falei, mãe, mas e o mercado? Ela falou, estuda à noite. E eu, Areta, embrulhando banana, atendendo cliente, estudando. Então, meus 4 anos de faculdade, eu fiz dentro de um negócio. Quando eu formei, eu comecei a dar aula na universidade no ano seguinte. Que legal. Entende? Então, a minha visão da gestão, ela não veio agora dentro da enfermagem. A minha vida, né? Ela a veio vida já de muito tempo. Entende? Veio de muito tempo. Então Você teve a escola em casa, que é o que a maioria dos brasileiros não tem. Agora, se eu ficasse só dentro daquele comércio, provavelmente eu não conseguiria. Eu tive que sair de ambientes. E mudar aí, o network. De repente, quem está nos acompanhando precisa dar o primeiro passo, precisa sair do ambiente que está. Sair da zona de conforto. E a zona de desconforto é que faz com que a gente cresça, né? Porque a zona de conforto é bem legal, é bem gostosa. Mas eu nunca cheguei nela ainda. Mas a gente não pode chegar nela. Você sabe que... Eu não curti esse legal ainda, não. Então, mas ó, o ISO é morte. O paciente entrou em ISO, é parada. É verdade. Então morreu. Entende? O eletro é o que é o pulsar da vida. Gente, a vida tem que ser emocionante. Entende? Então, prepare-se para fortes emoções. Eu que o diga. Mas vamos lá, ó. Tem uma pergunta aqui. Ó. Existe algum jeito de deixar de ser operacional e passar a ser analítico? Ah, legal. O que acontece
é que algumas pessoas querem fazer uma transformação do 0 para o 100. Entende? Então nós temos 4 perfis de comportamento. E aí você predomina sempre 2 perfis. Todo mundo tem os 4. Tem os 4. Mas tá? tem os Os dominantes. 2 sempre são os dominantes. 2 dominantes. Se você falar para mim, dá para transformar o 0 em 100, vai precisar de 2 coisas. A pulsão interna e a pulsão externa. Vou dar um exemplo. O ambiente tem que te favorecer. Vou dar um exemplo. Eu consigo pegar um shape. Concorda? Concordo. Consigo. O que eu preciso? Ter uma motivação interna. Qual que pode ser a motivação interna? Os meus exames. Exatamente. Eu ir no Um problema médico, o de cara fala saúde. assim, você vai morrer. Seu LDL, seu HDL, você vai morrer. Pulsão interna. E eu estar num meio em que as pessoas falem assim, vamos para cima. Então são pessoas que me conectam com a atividade física, que me te colocam motivam. numa disciplina, que me ajudam com a refeição, Então eu tenho uma pulsão interna, por mais que eu não goste de atividade física, eu não goste, é 0, né? Mas eu vou conseguir. Mas eu preciso ter uma pulsão interna e uma pulsão externa. Se eu tiver só um ou outro, não dá certo. Se eu tiver uma pulsão interna, mas o ambiente não é favorável, as pessoas não são favoráveis e tem uma pulsão jogando contra, vai ser muito difícil. Então, por isso que é importante nós entendermos o seguinte, é a mesma coisa quando É interessante mudar de ambiente. Se ela você já precisa tem a mudar de pulsão interna. ambiente. Se ela tem a pulsão interna, ela precisa então mudar de ambiente. Entende? E esse mudar de ambiente que é complicado, porque às vezes é dentro de casa que você não tem a motivação. Ou senão você está preso num trabalho que, assim, você depende daquele trabalho para sustentar a sua família e não tem como você Entende? virar a chave. E às vezes é a mentalidade, que está presa numa mentalidade. E aí a dica que eu dou, tenha um mentor. Tenha um mentor. Que vai te mostrar os O caminhos. mentor, ele é o cara... É mais ou menos assim, o mentor, Areta. Imagina que nós estejamos, eu num carro, você em outro carro. Certo. Só que nós estamos numa rodovia e eu estou a 1 quilômetro à frente. E nós estamos num radinho. E aí eu falo para você, Areta, sai da pista da direita porque tem uma carreta parada. Vem para a esquerda, pega a esquerda. Areta, você vai ver que agora, passando a carreta, tem um comando, então ele está interditando ao lado da esquerda, vai para a pista do meio. A probabilidade de você se frustrar é menor. Porque eu já me frustrei lá na frente. Você já Passei na frente teve da a carreta. experiência. É isso. Então hoje teve uma banalização do coaching. Né? O coaching, um coach. Não. Hoje é muito sério, tem muitos profissionais sérios, como coaching, como mentor, tem muitos profissionais. Então ter um mentor, ter um coaching, ter alguém que te dá a direção, ela vai te ajudar assim muito fazer essa mudança que você precisa, fazer essa virada que você precisa. Entende? Então, respondendo ela, há a possibilidade, mas existe a pulsão interna e a pulsão externa. Então precisa realmente se jogar na fogueira. Se Precisa você tem a pulsão interna, já é metade do caminho. Muito, 50%. Mas se, por exemplo, o ambiente está exigindo de você que você precisa mudar e você não tem essa pulsão interna, Você não vai conseguir. Mesmo com a pressão do ambiente. Externa você não vai conseguir. Vou te dar um exemplo. Você é médica. Certo. Você é emergencista. E eu te coloco dentro de um centro cirúrgico. Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer 2, você vai fazer 5. Daqui a um mês você tem síndrome de burnout. Você esgota. Você não tem tesão para trabalhar. Você fala assim, eu não vou trabalhar amanhã. Pelo amor de Deus, me tira daqui, por favor. Então você tem o ambiente te funcionando, mas você não quer mudança. Entende? Agora, você ama emergência. Você entrou numa residência de emergência e saiu para você um concurso dentro de um transporte aeromédico, que era o seu sonho. Pulsão interna e pulsão externa, você está no paraíso. Por isso que tem muitas pessoas que trabalham numa emergência, porta aberta, toda hora chegando FAB, politrauma, e ele tá pirando, adrenalina pura, ele gosta. Por quê? Pulsão interna, pulsão externa. Por que para um atleta, nossa, fazer uma dieta para qualquer pessoa é horrível? Por que para um atleta não é esse horrível? É disciplina. E ele vê como algo, pulsão interna. Sim.
E o ambiente que ele está, para onde ele vai? Academia. Quando ele está frustrado, para onde ele vai? Academia. Quando ele está feliz, para onde ele vai? Para academia. Uma pessoa comum, quando está frustrado, vai para onde? De repente, para o bar. Quando está bem, vai para onde? Para a churrascaria. Entende? Então, essa é a diferença quando você tem aí a pulsão interna e a pulsão externa.